Bom, vamos a mais uma reunião do GeneFio, do grupo de psicanálise. Iremos ler o texto chamado A Repressão, do Freud também. É um texto de 13 páginas, né, mas é um pouquinho mais curto. Vamos lá. Um destino possível para um impulso instintual é encontrar resistências que buscam torná-lo inoperante. Em determinadas condições, que passaremos a examinar mais detalhadamente, ele chega ao estado de repressão. Tratando-se do efeito do estímulo externo, a fuga seria, obviamente, um recurso adequado. No caso de um instinto, a fuga não serve, pois o eu não pode fugir de si mesmo. Mais tarde, se verá na rejeição, baseada no juramento, combinação, um bom recurso contra o impulso instintual. No estágio preliminar da condenação, um meio termo entre a fuga e a condenação, é a repressão, cujo conceito não podia ser estabelecido na época anterior à pesquisa psicanalítica. Não é fácil deduzir teoricamente a possibilidade da repressão, porque deveria um impulso instintual sucumbir a esse destino. Evidentemente, deve-se preenchida a condição de que a obtenção da meta instintual produza desprazer em vez de prazer. Mas esse caso é dificilmente concebível. Não existem tais instintos. A satisfação instintual é sempre prazerosa. Teríamos de supor condições particulares, alguns processos mediante o qual o prazer da satisfação é transformado em desprazer. Para delimitar melhor a repressão, podemos discutir algumas outras situações instintuais. Pode ocorrer que um estímulo externo se interiorize ao agitar e destruir um órgão, por exemplo, dando origem a uma nova fonte de contínua excitação e aumento de tensão. Desse modo, ele adquire uma larga semelhança com o instinto. Sabemos que um caso desse é por nosso sentido como dor, mas a meta desse pseudo-instinto é apenas a sensação da mudança no órgão e do desprazer que ela subliga. Um prazer de outro tipo, direto, não pode ser obtido com a cessação da dor. Além disso, a dor é imperativa, ela se submete apenas à ação de um tóxico ou à influência de uma distração psíquica. Boa noite, Lucy. Tudo bem? O caso da dor é muito transparente para servir ao nosso propósito. Tomemos o caso em que um estímulo instintual, como a fome, permanece insatisfeito. Ele se torna imperativo. Não pode ser aplacado senão por um ato de satisfação. Mantém uma contínua tensão de necessidade. Algo que semelha a uma repressão não parece se apresentar. Logo, não se verifica a repressão nos casos em que a tensão se torna insuportavelmente grande, devido à insatisfação do impulso instintual. Quanto aos meios de defesa do organismo contra essa situação, serão discutidos em outros contextos. Vamos nos ater à experiência clínica, tal como aparece na prática psicanalítica. Então, aprenderemos que a satisfação do instinto submetido à repressão seria possível e também prazerosa em si mesma, mas que seria inconciliável com outras exigências e intenções. Geraria prazer num lugar e desprazer em outro. Então se torna a condição para a repressão, que o motivo do desprazer adquirirá um poder maior do que o prazer da satisfação. Além disso, a experiência psicanalítica com as neuroses de transferência nos leva a concluir que a repressão não é um mecanismo de defesa desde o início, que não pode surgir antes que se produza uma nítida separação entre atividade psíquica consciente e inconsciente, e que sua essência consiste apenas em rejeitar e manter algo afastado da consciência. Tal modo de conceber a repressão seria complementado pela suposição de que, anteriormente a esse estágio de organização psíquica, cabe a outras vicissitudes dos instintos, como a transformação no contrário e a reversão contra a própria pessoa, a tarefa da defesa frente a impulsos instintuais. Agora nos aparece haver uma tão extensa correlação entre a repressão e o inconsciente,
que teremos de adiar um aprofundamento da essência da repressão até sabermos sobre a estrutura das instâncias psíquicas e a diferenciação de consciente e inconsciente. Antes disso, podemos apenas reunir, de modo puramente descritivo, algumas características da repressão que foram notadas clinicamente, arriscando repetir sem alteração coisa afirmada em outros lugares. Temos fundamentos, portanto, para se pôr uma repressão primordial. Uma primeira fase da repressão, que consiste no fato de ser negado à representante psíquica do instinto o acesso ao consciente. Com isso, se produz uma fixação. A partir daí, a representante em questão persiste inalterável. E o instinto. Peraí, que essa parte ficou muito legal. E o instinto permanece ligado a ela. Isso acontece devido às propriedades dos processos inconscientes que discutiremos depois. O segundo estágio da repressão, a repressão propriamente dita, afeta os derivados psíquicos da representação reprimida ou as cadeias de pensamentos que, originando-se de outra parte, entraram em veículos associativos com ela. Graças a essa relação, as representações sofrem o mesmo destino que o que foi reprimido primordialmente. A repressão, propriamente dita, é, portanto, uma pós-repressão. Aliás, é um erro destacar apenas a repulsa, que, a partir do consciente, age sobre o que há de ser reprimido. Deve-se ter em conta, em boa medida, a atração que o primordialmente reprimido exerce sobre tudo aquilo com que possa estabelecer contato. Provavelmente, a tendência para a repressão não alcançaria seu propósito se essas forças não atuassem juntas, se não houvessem algo reprimido anteriormente, disposto a acolher o que foi repelido pelo consciente. Influenciado pelos estudos da psiconeurose, que nos faz ver o significativo efeito da repressão, somos inclinados a superestimar o seu conteúdo psicológico e esquecemos com facilidade que a repressão não impede a representante do instinto de prosseguir existindo no inconsciente, de continuar se organizando, formando derivados e estabelecendo conexões. Na realidade, a repressão perturba apenas a relação com o sistema psíquico ou do consciente. A psicanálise pode nos mostrar ainda outras coisas significativas para o entendimento dos efeitos de repressão nas psiconeuroses. Por exemplo, que a representante dos instintos se desenvolve de modo mais desimpedido e mais substancial quando é subtraída à influência consciente mediante a repressão. Ela prolifera, como no escuro, e acha formas de manifestações extremas que, ao serem traduzidas e exibidas para o neurótico, não só lhe parecem inevitavelmente estranhas, mas também o assustam com a imagem de uma extraordinária e perigosa força situada. Essa ilusória intensidade do instinto é produto de uma desinibida expansão da fantasia e de um represamento devido à satisfação frustrada. O fato desse acontecimento estar ligado à repressão é algo que indica onde devemos buscar a verdadeira significação desta. Mas, se retornamos ao aspecto contrário, constatamos não só ser correto que a repressão mantenha afastado do consciente todos os derivados do reprimido primordial. Quando esses distanciam o suficiente do representante reprimido, seja ao sumir da deformação, seja pelo número de elos intermediários que se interpuseram, o acesso ao consciente se torna livre para eles. É como se as resistências que o consciente lhe opõe fossem uma função do distanciamento do originalmente reprimido. No exercício da técnica psicanalítica, exortamos continuamente o paciente a produzir tais derivados do reprimido, que, devido à sua distância ou deformações, pode passar pela censura do consciente. Não são outra coisa o pensamento espontâneo que dele solicitamos, através da renúncia a todas as ideias intencionais conscientes e toda a crítica, e a partir dos quais que constituímos uma tradução consciente do representante para a reprimida.
Nisso, observamos que o paciente pode continuar tecendo uma tal cadeia de associações até que no seu curso depara com uma formação de pensamento na qual a relação com o reprimido age com tamanha intensidade que ele tem de repetir sua tentativa de repressão. É preciso também que os sintomas neuróticos tenham a satisfeito condição acima, pois eles são derivados do reprimido, que por meio dessa formação obteve, enfim, um acesso à consciência que lhe era negado. De modo geral, não podemos dizer até onde tem que ir o distanciamento e a deformação do reprimido para que a essência do consciente seja removida. Aí ocorre um sutil sopensamento, cuja ação nos escapa, mas cujo efeito nos permite inferir que a questão é parar antes que o investimento do inconsciente atinja uma determinada intensidade, além da qual ele procederia rumo à satisfação. Portanto, a repressão trabalha de maneira altamente individual. Cada derivado do inconsciente pode ter seu destino particular. Um pouco mais, um pouco menos de deformação altera completamente o resultado. Nisso se compreende que os objetos favoritos dos homens, seus ideais, provêm da mesma percepção e vivência que os mais execrados por eles, e que originalmente eles se diferenciam um dos outros apenas por mudanças mínimas. Podemos, pode mesmo ocorrer, como vimos na gênese do fetiche, que a representação original do instinto se decompõe em duas partes, das quais uma sucumbe à repressão e o restante, precisamente devido a este íntimo enlace, tem o destino da idealização. Muito interessante, hein? Aquilo que resulta de uma deformação maior ou menor pode também ser alcançado na outra ponta do aparelho, por assim dizer, através de uma modificação nas condições da produção de prazer e desprazer. Técnicas especiais foram desenvolvidas com o propósito de efetuar mudanças tais no jogo da força psíquica que o que normalmente produz desprazer será também portador de desprazer, portanto de prazer. E sempre que tal recurso entrar em ação, será suspensa a repressão de uma representante institucional que normalmente seria rechaçada. Até agora, essas técnicas foram estudadas com maior detalhes apenas nas piadas. Via de regras, a suspensão da repressão é apenas provisória. Logo é restabelecida. Essa parte da piada me pegou desprevenido. Mas observações desse tipo nos levam a atentar para outras características da repressão. Ela é não só, como acabamos de ver, individual, mas também extremamente móvel. Não se deve imaginar o processo de repressão como algo acontecendo uma única vez, que tem resultado duradouro, mais ou menos como quando se abate algo vivo, que passa a estar morto. A repressão exige, isso sim, um constante gasto de energia, cuja cessação colocaria em perigo o seu êxito, de modo que o novo ato de repressão se tornaria necessário. É lícito imaginar que o reprimido exerce uma contínua pressão na direção do consciente, a qual tem de ser compensada por uma ininterrupta contrapressão. Portanto, manter uma repressão pressupõe uma permanente dispêndio de energia, e sua eliminação significa economicamente uma poupança. A mobilidade da repressão, aliás, também acha expressão na característica psíquica do sono, o único estado que torna possível a formação do sonho. Com o despertar, os investimentos de repressão que foram recolhidos são novamente enviados. Por fim, não podemos esquecer que ainda dissemos pouco sobre o impulso instintual ao constatar apenas que ele é reprimido. Ele pode, sem prejuízo da repressão, encontrar-se em estados bem diferentes. Estado inativo, isto é, investido de pouca energia psíquica, ou investido em grau variável e assim capacitado para a atividade. É certo que sua ativação não será consequência de suprimir diretamente a repressão, mas estimulará todos os processos que terminam por lhe consentir a penetração até a consciência por vias indiretas. No caso de derivados não reprimidos do inconsciente,
À medida de ativação ou investimento, decido com frequência o destino da ideia. É comum suceder que um tal derivado permaneça não reprimido enquanto representa uma energia mínima, embora o seu conteúdo fosse adequado para despertar um conflito com o que é dominante e no consciente. Mas um fator quantitativo se revela decisivo para esse conflito. Tão logo a ideia, no fundo, repugnante, fortalece-lhe além da determinada medida. O conflito se torna atual e é justamente a ativação que traz consigo a repressão. Logo, em matéria de repressão, um acréscimo no investimento de energia age no mesmo sentido de uma aproximação ao consciente e o seu decréscimo no mesmo sentido de um distanciamento ou deformação. Compreendemos, assim, que as tendências repressoras possam encontrar, no enfraquecimento do que é desagradável, um substituto para a sua repressão. Na nossa discussão, tratamos até o momento da repressão de uma representante situal, entendendo por isso uma ideia ou grupo de ideias investidas de um determinado montante de energia psíquica, libido interesse, a partir do instinto. A observação clínica nos leva agora a decompor o que até então apreendemos como uma unidade, pois mostra que é preciso considerar, além da ideia, uma outra coisa que representa o instinto, é o fato de que ela experimenta um destino de repressão que pode ser inteiramente diverso do da ideia. Para designar este outro elemento de representantes psíquicos, já se encontra estabelecido o termo montante afetivo. Ele corresponde ao instinto na medida em que se desligou da ideia e acha expressão proporcional à sua quantidade, em processos que são percebidos como afetos. De agora em diante, ao descrever um caso de repressão, teremos de acompanhar separadamente aquilo em que resultou a ideia devido à repressão, e que veio a ser da energia espiritual que ela se ligava. Bem, gostaríamos de fazer uma afirmação geral sobre o destino de ambas. Um minutinho. Isso não será possível depois de alguma orientação. O destino geral da ideia, que representa o instinto, dificilmente será outro senão desaparecer do consciente. Se antes era consciente, ou ser mantida fora da consciência, se estava a ponto de se tornar consciente. A diferença já não é significativa. Corresponde mais ou menos a saber se eu ordeno a um hóspede desejável que se retire da minha sala ou do vestíbulo, ou se após ser reconhecido, não permito sequer que ele pise na soleira da entrada. O destino do fator quantitativo da representante espiritual pode ser triplo, como nos ensina um rápido exame da experiência reunida na psicanálise. O instinto é inteiramente suprimido, de modo que dele nada se encontra, ou aparece como um afeto, qualitativamente nuançando de alguma forma, ou é transformado em angústia. As duas últimas possibilidades não impõem a tarefa de contemplar como nova vicissitude do instinto a conversão das energias psíquicas do instinto em afetos, muito especialmente em angústia. Angústia que tem, será que tem alguma relação com Schopenhauer, alguma coisa assim? Recordamos que o motivo e o propósito da repressão eram tão somente evitar o desprazer. Segue-se que o destino do montante afetivo da representação é bem mais importante que o da ideia, e que isso é decisivo para o julgamento do processo de repressão. Se uma repressão não consegue impedir o surgimento de sensação de desprazer ou de angústia, então podemos dizer que ele fracassou, ainda que tenha alcançado sua meta na parte ideativa. Naturalmente, a repressão fracassada tem mais direito ao nosso interesse do que aquela mais ou menos bem-sucedida, que em geral escapa do nosso estudo. Agora, pretendemos obter uma visão do mecanismo do processo de repressão e saber, principalmente, se existe apenas um mecanismo de repressão ou vários deles, e se cada uma dos psiconeuroses se distingue por um mecanismo de repressão todo próprio.
Mas já no começo dessa pesquisa, nos vislumbramos complicações. O mecanismo de uma repressão se torna acessível para nós apenas quando deduzimos a partir dos resultados da repressão, limitando a observação aos seus resultados na parte ideativa do representante. Descobrimos que, em geral, a repressão produz uma formação substitutiva. Qual é, então, o mecanismo dessa formação substitutiva? Ou existe aqui também vários mecanismos a diferenciar? Sabemos, igualmente, que a repressão deixa sintomas. Olha que interessante. Podemos, então, supor que a formação substitutiva e a formação do sintoma coincidem, e se assim for no conjunto, o mecanismo da formação do sintoma equivale ao da repressão? Atualmente, a probabilidade maior é que os dois divergem bastante, e que não seja a repressão mesmo que produz formação substitutiva e sintomas, mas que esses surjam como indício de um retorno ao reprimido em virtude do processo inteiramente outros. Então, parece recomendável que se investigue os mecanismos da formação do substituto de sintomas antes daquele da repressão. É claro que a especulação já não pode ajudar aqui, tendo que ser substituída pela cuidadosa análise dos efeitos da repressão, a serem observados nas diferentes neuroses. Mas devo propor que também esse trabalho seja adiado até que tenhamos formado ideias confiáveis sobre a relação entre o consciente e o inconsciente. Apenas para que essa discussão não acabe inteiramente sem frutos, eu antecipei aqui de fato, o mecanismo da repressão não coincide com os mecanismos da formação substitutiva. Há mecanismos bastante diversos na formação substitutiva. E há pelo menos uma coisa comum aos mecanismos de repressão: a retração do investimento de energia, o libido, quando lidamos com os instintos sexuais. Além disso, quero mostrar, limitando-me às três mais conhecidas psiconeuroses, como o conceito aqui introduzido tem aplicação no estudo da repressão. Para esse livro da angústia, escolheria um exemplo bem analisado de zoofobia. O impulso instintual sujeito à repressão é uma atitude libidinal frente ao pai, acompanhada da angústia em relação a ele. Depois da repressão, esse impulso desaparece da consciência, o pai já não aparece aí como objeto da libido, né? Como substituto, em lugar correspondente, encontra-se um animal que se presta relativamente bem para o objeto em angústia. A formação substitutiva, da parte ideativa, da representante instintual, realizou-se pela via de deslocamento ao longo de uma cadeia de relações determinadas de certa maneira. A parte quantitativa não desapareceu, mas se converteu-se em angústia. O resultado é a angústia diante do lobo, em vez da reivindicação do amor do pai. Naturalmente, as categorias aqui aplicadas não bastam para fornecer explicações nem mesmo para o caso mais simples da psiconeurose. Há outros ângulos a serem considerados. Uma repressão, como a do caso da zoofobia, pode ser vista como radicalmente fracassada. O trabalho da repressão consistiu apenas em eliminar e substituir a ideia. Deixou totalmente de evitar o desprazer. Por isso, o trabalho da neurose também não descansa, mas prossegue numa segunda fase para atingir sua meta mais próxima, e mais importante: formar-se uma tentativa de fuga, a autêntica fobia, uma série de escapatória para evitar o desencadeamento da angústia. Uma investigação mais específica permitirá compreender os mecanismos pelos quais a fobia atinge sua meta. Interessante, hein? O quadro de uma verdadeira seria de conversão nos obriga a considerar de modo bem diferente o processo de repressão. O que nele sobressai é o fato de se chegar ao desaparecimento completo do montante de afeto. O doente exibe, frente a seus sintomas, o comportamento que Charcot denominou de la belle indifférence de hystérique. Essa peguei vocês acharam que não sabem um pouco de francês, né? Outras vezes, tal supressão não é tão bem sucedida. Uma parcela da sensação dolorosa liga-se aos próprios sintomas,
ou não é possível impedir algum desencadeamento da angústia, o que, por sua vez, põe em movimento o mecanismo de formação de fobias. O conteúdo ideativo da representante institucional é radicalmente subtraído à consciência como formação substitutiva, ao mesmo tempo como sintoma. Se encontra uma inervação muito acentuada, somática em casos exemplares, ora de natureza sensorial, ora motora, como excitação ou cognição. A um exame mais atento, o local supernervado se revela parte da representante institucional reprimida, que atraiu para si como por condensação todo o investimento. Claro que essas observações também não desvendam inteiramente o mecanismo de uma histeria de conversão. Deve-se aí acrescentar principalmente o fator da regressão, que será oportunamente apreciado. Pode-se julgar completamente falha a questão da histeria de conversão, na medida em que foi tornada possível somente por formações substitutivas extensas. Mas quanto à forma de dispor do montante efetivo, a verdadeira tarefa da repressão, ela significa geralmente o completo êxito. Na histeria de conversão, o processo de repressão é concluído com a formação dos sintomas e não necessita, como no caso da histeria de angústia, prolongar-se num segundo momento, ou mesmo indefinidamente. A repressão mostra mais um aspecto diferente na terceira afecção a que recorremos para a comparação, a da neurose obsessiva. Aqui ficamos em dúvida, a princípio, sobre o que devemos considerar como representante submetido à repressão, se é uma tendência libidinal ou uma hostil. A incerteza vem de que a neurose obsessiva tem por pressuposto uma repressão, por meio da qual uma tendência sádica tomou o lugar de uma afetuosa. É esse impulso hostil para com uma pessoa amada que é sujeito à repressão. Numa primeira fase do trabalho da repressão, o efeito é bem diferente do que será depois. De início, o êxito é completo, o conteúdo ideativo é rechaçado e o afeto é levado a desaparecer. Uma formação substitutiva se verifica uma mudança do eu, a elevação da conscienciosidade, que não pode chamar exatamente de sintoma. Formação substitutiva é a formação de sintoma não coincidem aqui. Nisso também compreendemos algo sobre o mecanismo da repressão. Como em todos os casos, ela efetuou aqui uma retração da libido. Mas para esse fim se serviu da formação reativa mediante o fortalecimento de uma oposição. Logo, a formação substitutiva é aqui o mesmo mecanismo que a repressão, e no fundo coincide com esta, mas se distingue cronologicamente e conceitualmente da formação de sintomas. É muito provável que o processo inteiro seja tornado possível pela relação da ambivalência em que se escreve o impulso sádico a ser reprimido. Mas a repressão inicialmente boa não se ausenta com a progressão das coisas ao seu fracasso. Ressalta cada vez mais a ambivalência que permitiu a repressão através da formação reativa é também lugar onde o reprimido consegue retornar. O afeto desaparecido volta transformado em angústia social, angústia da consciência, recriminação desmedida, a ideia rejeitada é trocada por um substituto por deslocamento, com frequência de deslocamento para algo menor, indiferente. Em geral, há uma tendência inegável para restabelecer intacta a ideia reprimida. O fracasso na repressão de fator quantitativo, afetivo, põe em jogo o mesmo mecanismo de fuga por meio de proibições e escapatórias, que já vimos na formação de fobia séria. Mas a ideia rejeitada do consciente é tesamente mantida dessa forma, porque envolve impedimento da ação, um entrave motor ao impulso. Assim, o trabalho de repressão, a neurose obsessiva, prolonga-se numa luta interminável e sem êxito. A pequena série de comparações aqui apresentadas deve nos convencer da necessidade de investigações mais abrangentes
para que possamos ter a esperança de compreender os processos relacionados à repressão e à formação neurótica de sintomas. O extraordinário entrelaçamento de todos os fatores a considerar nos deixa apenas um caminho livre para a exposição. Temos que escolher ora um, ora outro ângulo e persegui-lo através do material, enquanto a utilização parece dar fruto. Cada uma dessas elaborações será incompleta em si e não deixará de ter obscuridades ali onde tocar no que ainda não foi trabalhado, mas podemos esperar que da composição final resulte uma boa compreensão. Bom, pessoal, é isso que tem de novo no tribugo aqui, que quer dizer instinto, moção pulsional, motor pulsional. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acharam do texto? Gostaram, não gostaram? Algum comentário que queiram fazer? Bom, então eu vou encerrar a reunião, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo. Boa noite, gente. Tchim.